Yogi Suritsuma! Acabamos de acompanhar no mangá de One Piece a saga de God Valley. E nessa saga nós descobrimos que os três maiores personagens, as três maiores lendas daquela época, Xebec, Roger e Garp, não possuíam poderes de Akumas no Mi, né? Não possuíam ali habilidades vindas de frutas do diabo. Então ficamos nos questionando por que a tripulação do Barba Negra carrega tantas habilidades assim. Nós sabemos que as frutas do diabo possuem ali grandes desvantagens, mas parece que o Barba Negra possui uma informação vantajosa para o confronto contra o Trono do Mundo. Nós vamos falar mais sobre essa percepção depois da vinheta. Vemos todo o desenrolar da batalha em God Valley e até então, né, a gente acredita que tenha assim encerrado, né? A partir de amanhã a gente vai saber quais são as consequências ou se Xebec tem alguma chance de reagir ali pelos poderes de Imu e alguém vir para dar cabo final no personagem, né? A gente falando aqui sobre as inversões. Mas o fato é que nós acompanhamos a saga de God Valley, vimos o flashback, os últimos 10, 11 capítulos, e podemos concluir que tanto Xebec quanto também Roger e também o Garp não possuíam poderes de Akuma no Mi, não possuíam poderes vindas ali de frutas do diabo, o que fica realmente nesse grande mistério de que suas habilidades provinham apenas através do Haki, seja do Haki do Conquistador, Haki do Armamento ou através ali do Haki da Observação. E o Roger mesmo diz que através do último capítulo, apenas o Haki do Armamento já era suficiente para submeter os poderes das habilidades vindos de Akuma no Mi. Então, nós ficamos nos questionando o que o Tite Barba Negra está aprontando com este poder, com essas habilidades. Porque numa temática muito específica, se você tem um poder como ali um pirata, né? Se você vai ser um pirata, não faz muito sentido você ter uma fruta do diabo. Não faz muito sentido você ter um poder de uma Akuma no Mi. Tudo bem que você tem ali grandes batalhas, grandes combates, como no caso do Kaido ou até mesmo ali o Luffy na batalha em Wano. Mas no próximo arco, o Luffy acaba quase morrendo ali afogado. Da mesma forma, a batalha de Barba Negra contra o bando do Law remete nesse sentido também. A questão, meus amigos, é de tudo que a gente visualizou e viu no mangá de One Piece, parece que o Barba Negra possui um as na manga, um as escondido ali debaixo da manga. E sim, eu estou fazendo um trocadilho com o Ace. É um as ali na manga para fazer ali esse contexto de poder lutar de igual para igual contra Imu-sama, de escuridão para escuridão. Meus amigos, o mangá de One Piece vai entrar num funil muito louco a partir de agora e a gente vai continuar acompanhando, falando, comentando cada vez mais, mas eu dependo sempre do seu like, você se inscrevendo aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a compartilhar, falar, comentar ainda mais, propagar ainda mais os nossos vídeos por aqui. É claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypado pra gente continuar fortalecendo os vídeos de One Piece. Toda a construção relacionada a esse ponto envolvendo ali ao Barba Negra, sobre por que ele está procurando os conceitos relacionados a Akuma no Mi, isso começa lá na batalha de Banaro, né? Que é a batalha envolvendo a Ace versus ali o próprio Barba Negra. É muito interessante como o Oda faz um paralelo muito complexo e interessante sobre a batalha de God Valley envolvendo também essa batalha em Banaro. Nós temos ali Xebec versus Roger, temos Ace versus ali Barba Negra. Nós temos ali uma cidade baseada em um contexto relacionado ao Western, assim também em God Valley quanto também Banaro.
Outras características que podemos visualizar é o confronto, o clash ali que a gente tem do Ace com o Barba Negra, formando ali duas mãos, como se estivesse fazendo uma prece, da mesma forma como nós vemos em God Valley. E tudo isso realmente já era um hit ali, momento, propósito, para que o Oda viesse a nos apresentar esses conceitos lá em God Valley. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo o planejamento de forma definitiva para o Barba Negra sair das sombras e ir em direção ao seu objetivo começa nessa explicação na batalha contra o Ace. O que ele fala? O Barba Negra explica para nós que ele esteve na moita, ele esteve em silêncio, ele esteve quieto, ele se tornou um homem paciente, achando que o destino poderia cooperar com ele em busca da Yami Yami no Mi. Ele queria apenas ser um pirata nas sombras até ter essa habilidade. Ele não queria se destacar, ele não queria ter poder ali para poder chamar a atenção, conseguir uma grande recompensa. Não, ele treinava, ele aprimorava suas habilidades, ele aprimorava seus poderes, mas estava quieto, tão quieto que nem mesmo Shanks percebeu ele ser machucado ali, mesmo ele com a guarda alta. E ali o Barba Negra nem tinha a Yami Yami no Mi ainda. Mas ainda assim, quando o Barba Negra vê a Yami Yami no Mi, ele decide sair das sombras, matar ali um superior e pegar o poder dessa fruta. Mas para qual objetivo? Para qual intenção? É aqui todo o planejamento de Eiichiro Oda para o grande personagem, para esse grande personagem, começa a vir à tona. O Barba Negra então explica que a Yami Yami no Mi possui duas habilidades extremamente interessantes. Uma delas é a habilidade de anular os poderes vindos ali de Akuma no Mi. Então, o que o Barba Negra replica é que conforme ele estava lutando com o Ace, mesmo o Ace tendo Logia, ele consegue sugar, puxar ali o Ace até ele e dar um butamorrão no personagem. Ou até mesmo tendo pouca habilidade ainda no Haki do armamento, né, sem conseguir revestir ali os seus golpes através do Haki do armamento, ele consegue aplicar um grande ataque no Ace por anular ali a sua forma de Logia através do poder das chamas. E assim ele consegue dar uma debulhada no antigo comandante dele. Mas o ponto mais específico envolvendo aqui ao Barba Negra é a característica sobre o ponto 2 da grande vantagem da Yami Yami no Mi. Qual que é essa grande vantagem? É uma vantagem gigantesca. Essa vantagem gigantesca se trata da capacidade de também anular poderes dos demônios. Olha só que coisa interessante. Por muito tempo, se você pegar qualquer tradução que você vai encontrar aí em português, você vai observar essa fala dizendo que o Barba Negra, na verdade a Yami Yami no Mi, tem a capacidade de anular os poderes das Akuma no Mi. E tá errado. Essa tradução está errada. O que nós observamos é a base da Chikara. Chikara no Akuma, ou seja, a capacidade, na verdade é Akuma no Chikara, tô falando ao contrário. Akuma no Chikara, essa é a capacidade que a Yami Yami no Mi tem de anular o poder dos demônios. Minha cabeça falou aqui em português, só que em japonês é ao contrário, né? Akuma no Chikara, da mesma forma como seja ali as Akuma no Mi. Mas o fato é que nós temos esse conceito na relação do Barba Negra ter os poderes, ter realmente ali essa capacidade de anular os poderes de demônios. Que demônios são esses? Que criaturas são essas? Que seres realmente podem ter os seus poderes anulados, que são derivados, originados através dos demônios? E toda essa base acaba sendo construída de forma muito melhor na batalha do Law contra o Barba Negra. Quando os dois personagens estão enfrentando, o Law começa a sorrir, dizendo que você vai estar numa desvantagem. Se eu arrastar essa batalha para o meio do mar, você não tem como competir ali com a minha tripulação. Isso porque a tripulação ali do Law tem como uma característica de não terem akumados, né? Só o Law é o akumado, porque ele teve que comer ali a Opi Opi no Mi para sobreviver através da ação do coração, e o restante, todos eles não eram akumados, porque automaticamente toda a tripulação ali do Law
tinha que se movimentar de forma muito forte debaixo d'água, visto que o submarino amarelo era ali um navio, uma embarcação, né? Podemos chamar desse jeito, né? Uma embarcação que se movimenta debaixo das águas. E assim a tripulação do Lau poderia ter uma certa vantagem. Mas o que acontece? O Barba Negra, ele sorri e ele fala que possui mais vantagens do que desvantagens, né? Ele simplesmente fala isso. A gente pode acreditar que se tratava apenas ali da habilidade de conseguir poderes, né? Da capacidade de conseguir poderes, né? Porque, querendo ou não, no mar você pode realmente crescer através das suas habilidades vindas das frutas do diabo, né? Vindo ali das frutas ali do demônio, ou até mesmo ali das Akuma no Mi. A questão principal aqui é que o Barba Negra está indo além em cima disso. Ele está dando uma dica, na verdade o Oda está dando uma dica para nós, através dessa fala do Barba Negra, que os poderes das Akuma no Mi possuem uma vantagem. Na verdade, talvez duas vantagens contra os poderes de Imu-sama. E como eu falei pra vocês, a Yami Yami no Mi tem a capacidade de anular os poderes do demônio. E a gente deve prestar atenção numa atualização que nós tivemos no capítulo 1150. No capítulo 1150, na versão original que acabou saindo na Weekly Shonen Jump, nós temos Imu falando que o seu poder é o poder do mal, né? Ali Imu fala Aku no Chikara, né? Aku no Chikara. Nós temos essa habilidade vindo ali do poder do mal. Só que na atualização, vindo no volume 113, quando Imu acaba possuindo ali o corpo da Gunko, nós temos uma atualização que é o que? Em vez de ser mal, se torna Deus. No caso aqui nós temos a qualificação para o poder de Deus, Kami no Chikara. Temos a troca do mal para Deus. Nós sabemos que o One Piece tudo é invertido. O bem é o mal e o mal é o bem. Deuses ali são pessoas ruins e demônios são pessoas boas. Nós temos a capacidade também ali de que alguns piratas carregam essa nomenclatura de pessoas boas, mas aqueles que são marinheiros que deveriam proteger a população são pessoas ruins. E aqui nós temos o Oda falando que Imu possuía os poderes ali de algo do mal, né? Só que esse mal é intrínseco à maldade, ou seja, é um evil, né? Então basicamente ali é quase como se fosse um demônio, né? Como se fosse ali uma criatura realmente que nasceu na sua essência para ser mal. E ele decide trocar isso no volume para não dar tanta brecha ali, tanta pista para leitores do próprio volume, mudando de ideia nessa relação e nessa revelação dos poderes de Imu-sama. Mas ficou bem claro e bem evidente de que a Yami Yami no Mi possui a capacidade de anular, ou pelo menos reverter, pode anular os poderes do Domi Reverse ou até mesmo não deixar com que as habilidades do Domi Reverse funcione ali em seu portador. Só que existe outra característica muito interessante, além de anular os poderes de Imu, é que talvez a Yami Yami no Mi não deixe, é que talvez quem é um akumado não consiga ser transformado pelos poderes do Domi Reverse. Da onde que eu tô tirando isso? Da onde que eu estou pensando que quem é um akumado não pode passar por um Domi Reverse, não pode passar pelos poderes de Imu-sama? Bom, eu acho que já temos algumas métricas para entender um pouco nesse sentido. A primeira vez que nós vimos ali a manifestação do Domi Reverse foi em Elbaf, né? Elbaf e Imu acaba utilizando o Domi Reverse tanto no Dory quanto também no Brook. Nós já explicamos aqui que o conceito do Domi Reverse parece funcionar em três aspectos. O primeiro aspecto é para utilizar o Domi Reverse precisa estar na terra natal do personagem. O segundo aspecto é que Imu precisa do sangue também do personagem. E o terceiro aspecto é que Imu precisa mexer com os sentimentos do personagem, deixar com que o personagem fique realmente ali fora de si. E foi exatamente isso que Imu fez, tanto ali com o Dory quanto também com o Brook. A característica também que nós temos é que Imu também fez isso com o Shebek. Imu levou o Shebek, né? O Shebek mesmo fala que o destino estava levando ele até God Valley. Nós descobrimos que God Valley é a terra natal do Shebek, então todas as classificações, todo esse checklist que acontece ali com o Dory e com o Brook também bate ali
ali com o Xebec. Mas existe um outro ponto, existe algo em comum tanto ali no Xebec quanto também no Dory e no Brogg e em todos os demais gigantes que foram transformados ali pelos poderes de Imu-sama. Eles não eram Akumados. Lembram que o Xebec falava que o Harold deveria comer a fruta, que ele deveria comer a fruta lendária ali de Elbaf? Talvez seja nesse sentido, porque Akumados não podem ser afetados pelos poderes de Imu-sama, não podem passar pelo Dome Reverse. Ah, LP, você tá falando isso só por causa do Xebec, só tá falando ali só por causa ali do Dory, do Brogg e dos demais gigantes? Gente, eu sei que uma vez pode ser algo aleatório, 2 vezes é para chamar a atenção, agora mais de 3 vezes, aí meu amigo, é um padrão. Existe um padrão. Se todos os gigantes foram transformados e todos esses gigantes não possuem ali habilidades de Akuma no Mi, não possuem poderes vindos de um fruto do diabo, isso mostra de forma muito clara para nós que os poderes do Dome Reverse não podem funcionar em um Akumado. Por que será? Será que não temos uma inversão? Nós temos uma teoria muito forte aqui no canal também de que Akuma no Mi, que significa fruta do diabo, pode ser uma inversão para a verdade de Deus. Tem aqui um contexto bem interessante, toda uma explicação envolvendo a como uma inversão sobre isso pode ocorrer. Lembrando que em One Piece, demônios são deuses e deuses são demônios. Essa é uma definição colocada até mesmo ali para o próprio Luffy. Então, é muito claro na minha cabeça de que os Akumados não podem passar pelo Dome Reverse. E como Barba Negra está mirando o topo do mundo, está mirando o trono para se tornar o rei do mundo, tomar aquilo que é dele por herança, daquilo que ele acabou sendo tirado ali de si pelo caso do seu pai e também por David Jones, temos então Barba Negra protegendo toda essa tripulação para que não sejam afetados em um possível futuro combate contra Imu-sama, passando ali pelo Dome Reverse. A gente não sabe por que o Xebec não queria ali comer uma Akuma no Mi, mas a gente sabe que o Barba Negra não quis arriscar. E assim toda a sua tripulação é uma tripulação de Akuma.